Jornada de Ética na Gestão Pública. Evento acontece hoje na UFMG e é o tema da nossa entrevista de estúdio. Monge da Tailândia traz meditação para o campus Pampulha. E ainda nesta edição fica a dica sobre fotos. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Sessões de meditação e apresentação de técnicas orientais na UFMG. A repórter Janaína Coelho foi conferir o evento da Fundação Peace Revolution. A gente está vendo o monge Luang Pi Pasurá se organizando, se preparando para o workshop que vai ser realizado nesta terça-feira, mas que também acontecerá amanhã, de 11h30 da manhã a 1h30 da tarde. E para falar sobre ele, a gente conversa com uma das organizadoras do evento, a Rafaela Simões. Rafaela, como é que é a dinâmica? O que vai ser passado nesse workshop? Nesse workshop a gente vai dar uma introdução mesmo à prática da meditação. E é para iniciantes, pessoas que talvez nunca meditaram ou pessoas que já praticam alguma outra técnica. É uma oportunidade de conhecer essa técnica que vem da Tailândia. E aí vão ser 2 horas justamente porque vai ter um momento da prática, das pessoas realmente meditarem, mas também uma parte de fala de alguns conhecimentos, principalmente porque a gente está aqui na universidade. Eu sinto que as pessoas precisam de entender o que é isso, Não, mas meditar para quê, O que isso faz com o meu corpo ou com a minha mente, qual o benefício que eu posso ter de fato. Então a gente achou que fazer um pouco mais longo seria mais proveitoso para as pessoas. E quais são os benefícios? Olha, então, são enormes, são muitos os benefícios. Um muito simples que eu posso mencionar é o fato de a meditação ela trazer um descanso real para a nossa mente. A gente tem a prática já de cuidar do nosso corpo, Que é uma coisa que a gente vê. Todo dia a gente toma banho, a gente dorme, a gente sente já a necessidade e a gente já pratica isso, de cuidar do corpo. A gente não tem a prática de descansar a mente, mas a gente sente a necessidade de descansar a mente. Tanto é que, às vezes, a gente dorme muitas horas, 12 horas, e a gente não descansa. Isso não é porque o corpo não está descansado. O corpo, 12 horas é o suficiente. Mas se a gente não aprende a descansar a mente, a gente às vezes dorme, acorda cansado, e aí já tem um dia que começa ruim, Então, um dos benefícios diretos, com certeza, é isso de saber descansar a mente e aliviar estresse, aliviar a tensão, conseguir se concentrar naquilo que você está fazendo. Seja estudar, seja conversar com alguma pessoa, você está focado no que você está fazendo. O que a gente pode dizer do monge? Como é que eu queria que você apresentasse ele para as pessoas? Bom, o Luang Pi Pasurá é uma pessoa que ele é monge já há 8 anos. Na Tailândia existe a tradição dos homens se ordenarem como monge. E ele fez esse ordenamento sem a perspectiva de de permanecer como monge durante tanto tempo. E ele, por gostar dessa prática, de se trabalhar e tudo, ele continuou como monge. E hoje em dia, por falar inglês, que é bem raro na Tailândia, as pessoas terem a fluência do inglês, ele foi como que convocado para participar desse projeto, para levar a meditação para outros países. Então ele já viajou muitíssimos países fazendo isso. Esse ano, inclusive, ele está indo para Bolívia, Colômbia, Senegal, Quênia, Romênia, Bélgica e alguns outros, Ucrânia, tudo fazendo parte desse programa, que é o Peace Revolution. Sempre tentando difundir a meditação para as pessoas, como uma coisa que elas podem incorporar na vida delas. Ok, Rafaela, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela iniciativa. Então, para nós que temos essa vida tão corrida e estressante, uma boa oportunidade para descansar a mente e, por consequência, como disse a Rafaela, também descansar o corpo. Janaína Coelho, para o Circuito UFMG. Amanhã o evento acontece no Centro de Atividades Didáticas 2, o CAD 2, no campus Pampulha, a partir das 11h30 da manhã. Não é necessário se inscrever. Hoje, a UFMG realizou pela primeira vez a Jornada de Ética na Gestão Pública. As relações entre moral, legalidade e ética foram alguns dos temas debatidos. E agora, na nossa entrevista de estúdio, nós vamos conversar sobre o tema com o professor Elcio Cornelsen, presidente da Comissão de Ética da UFMG. Professor, seja bem-vindo ao Circuito UFMG. Boa noite. Boa noite. Para começar a nossa
Diferencia para a gente, professor, o conceito de moral e o de ética. Certo. Originalmente, os conceitos de moral e ética são sinônimos. Na verdade, ética vem do termo ethos, do grego, que significa hábito, e moral, que vem do termo mores, né, mori, significa também hábito. Com o tempo, né, com a evolução, a ética acabou se sobrepondo, vamos dizer assim, como ciência da moral, como o estudo da moral, o estudo do hábito, vamos dizer assim, né? E como que nós podemos falar, então, professor, dessa ciência da moral aplicada à gestão pública? Certo. Em geral, nós tentamos fazer uma abordagem mais prática, vamos dizer assim, mais pragmática da questão da conduta ética, né? Então, uma ação, ela se torna um hábito por repetição, né? E a ação ética é aquela ação que busca o bem comum, vamos dizer assim. Então, o importante em se estudar, vamos dizer assim, a moral, né, o comportamento, é justamente ser, ao mesmo tempo, um elemento de se promover a ação enquanto ação que busque o bem comum. E essa ação que busca o bem comum, professor, no ambiente público e no ambiente privado, é necessário separar ou o cidadão tem que ser ético em todos os ambientes? Na verdade, o cidadão ele é ético para a vida, né? Fora e dentro do ambiente de trabalho, vamos dizer assim. Óbvio que num ambiente de público, vamos dizer assim, de trabalho, né? De serviço público, há determinadas metas que são diferenciadas em relação ao âmbito privado, né? Cada instituição tem as suas especificidades. Por isso que muitas vezes uma instituição demanda um código de ética próprio, embora haja um código de ética que, vamos dizer assim, arbitra em relação a todas as ações de instituições públicas, às vezes é importante que a própria instituição, a partir das suas especificidades, também elabore um código próprio. Professor, falando em instituição pública, nós pensamos também em política, nos governos. E muitos falam que o Brasil é um país totalmente corrupto. Há uma cultura da antiética no nosso Brasil ou na nossa política? Eu diria que há um histórico de corrupção, né? E esse histórico de corrupção, de certa forma, se a gente pensar na moral enquanto hábito, de certa forma, por séculos, né, da história brasileira, algo se desenvolveu. Algo que se desenvolveu que acabou tendo vamos dizer assim, um resultado negativo, né? Então, esse histórico de corrupção é um dos entraves para o desenvolvimento em termos concretos do país, mas também para o desenvolvimento até cultural, eu diria, para a ética, né? Onde valores sejam introjetados na própria sociedade que, de certa forma, iniba esse tipo de prática, né? Recentemente, professor, temos acompanhado e ainda acompanhamos manifestações sociais por todo o país questionando justamente a corrupção aqui no Brasil. E muitos falam assim, o cidadão questiona o político, mas fura a fila, mas faz carteira de identidade falsa para entrar em algum evento. O senhor acha que dá para comparar esses comportamentos tão distantes? Em geral, vamos dizer assim, a quebra de conduta ética, ela se manifesta até nas menores coisas do dia a dia, né? Até em situações aparentemente, entre aspas, inofensivas, né? Hoje, durante a primeira jornada, discutiu-se sobre um conceito empregado por um dos palestrantes, o professor Darley Dallagnol, foi o conceito de ethos do jeitinho, o hábito do jeitinho, né? Eu penso que a cultura brasileira tem um elemento muito importante que é a criatividade. É uma cultura muito criativa. Dentro da criatividade e da versatilidade, há o espaço também para o jeitinho, né? Quer dizer, a versatilidade ela pode ser usada para uma maneira que não transgrida, vamos dizer, a ética, porque buscaria uma versatilidade para resolver questões que visam o bem comum e outras que são, na verdade, para o benefício próprio, né? Então, eu penso que deveria, né, haver uma consciência de que esse jeitinho, muitas vezes, não
leva ao bem comum, ou seja, que é apenas em benefício próprio e às vezes em prejuízo do outro, né? Porque a base da ética é o reconhecimento do outro, é a projeção de ações em relação ao outro, ou seja, até onde eu sou livre para agir sem ferir a liberdade do outro. Professor, estamos aqui em uma universidade pública. Como que a educação pode colaborar para melhorar essa consciência desse bem comum e o bem do próximo? Sim. Olha, ações como essa de hoje, né, de promover uma jornada, a Comissão de Ética tem feito visitas às unidades também, né, vamos fazer, está na nossa planificação, uma visita a toda e qualquer unidade da UFMG, no sentido de ampliar, né, a divulgação para uma cultura ética, né? Basicamente, a maior tarefa e a maior missão da Comissão de Ética deve ser a sua função didática, a sua função educativa, né? Porque a educação, ela é parte de uma política de prevenção, né? Não basta cobrar atitudes, mas sim também transmitir valores, né? Mas é possível a gente listar, por exemplo, quais seriam os conflitos antiéticos mais comuns em universidades públicas como a UFMG, professor? Todas as relações de poder são complexas, né? E muitas vezes as relações de poder, elas desenvolvem vamos dizer assim, uma assimetria. E essa assimetria pode levar a abusos de poder, né? Então, o abuso de poder pode ser um motivo. Esse abuso de poder, ele pode se manifestar de uma maneira contínua, tornando-se uma espécie de assédio moral, né? Então, há no cotidiano, né, do exercício, situações em que pode se manifestar, sim, quebra de conduta ética, né? Professor, e para finalizar a nossa entrevista, entre os estudantes nas salas de aulas, também há comportamentos antiéticos e como evitá-los? Olha, os comportamentos antiéticos e éticos, eles são intramuros, extramuros, é do ser humano, né? E, de certa forma, o importante é o indivíduo reconhecer os seus limites e também adotar valores que levem ao bem comum. Porque o bem comum é o bem do sujeito que está praticando também, porque ele pertence à comunidade, não é? Professor, muito obrigado pela entrevista. Lembrando que quem quiser acompanhar os trabalhos da comissão, basta acessar o site ufmg.br/ética e consultas também podem ser feitas pelo e-mail ética@ufmg.br. Perfeito, não é isso? Perfeito. Muito obrigado, Boa noite. professor, pela Agradeço. presença aqui no circuito. Eu agradeço. Boa noite. Domingo é o Dia Mundial da Fotografia. Para celebrar a data, o Fica a Dica traz recomendações básicas para tirar boas fotos. Hoje, a dica é sobre luz ambiente. A melhor maneira de lidar com a luz ambiente é a pessoa que você quer fotografar, você coloca a pessoa no sol ou você coloca a pessoa na sombra, para que não tenha, se for mais pessoas, que você coloque o grupo de pessoas na sombra ou todas as pessoas no sol, porque senão a metade da foto vai ficar escura e a outra metade vai ficar muito exposta à luz, vai ficar muito clara. Então, por isso, a gente usa esse artifício de colocar a pessoa no sol ou na sombra para você ter uma imagem uniforme. E sempre que possível, fotografar contra a luz. Amanhã a dica é sobre zoom. Não perca! De acordo com o Departamento de Registro e Controle Acadêmico da UFMG, o DRCA, o feriado desta quinta e o pós-feriado de sexta vão ser considerados recesso escolar. O intervalo não estava no calendário acadêmico, mas, de acordo com o DRCA, a mudança não vai prejudicar os 100 dias letivos previstos para o segundo semestre deste ano. Termina agora o Circuito FMG. Uma boa noite para você e até amanhã. Oh,